Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estudo de Análise Real. É um prazer trazer novas informações para vocês sobre essa disciplina tão interessante. Fique até o final do vídeo e vamos aprender juntos sobre análise real. O conteúdo que eu trouxe para vocês eu denominei de objetos textuais da análise real, sendo esta a primeira parte. E esses elementos textuais que nós podemos ver na análise real são os seguintes: definição, axioma, lema, teorema, corolário e proposição. Eu vou estar trazendo o conceito de cada um deles e fazendo algumas considerações no final. Primeiramente, o que vem a ser definição? Em resumo, definição é uma explicação clara e concisa sobre algo, sendo ele objeto, característica, dentre outros. Um exemplo de definição em análise real seria a definição de conjunto enumerável. Um conjunto X de ser enumerável quando é finito ou quando existe uma objeção f de n em X. Neste caso, f chama-se uma enumeração dos elementos de X. E escrevendo f de 1 igual a x1, f de 2 igual a x2, até f de n igual a xn, e assim por diante, indo além com infinitos elementos enumerados, tem-se então o conjunto X formado pelos elementos x1, x2 até xn, e indo além em infinitos elementos enumerados. Agora, o que vem a ser axioma? Axioma é uma sentença ou afirmação que não é provada ou demonstrada e é considerada como óbvia ou como um consenso inicial necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Ou ainda é uma hipótese inicial da qual outros enunciados são logicamente derivados. Ou ainda mais, em alguns contextos, axioma, postulado ou hipótese são usados como sinônimos. E por fim vem do grego que significa considerado válido ou adequado, ou considerado autoevidente. Como exemplo, eu trago aqui os axiomas de Peano. O conjunto N dos números naturais é caracterizado pelos seguintes fatos. Axioma 1. Existe uma função injetiva S dos naturais nos naturais, onde a imagem Sn de cada número natural n chama-se o sucessor de n. No axioma 2, existe um único número natural 1, tal que 1 é diferente do sucessor de n para todo n natural, ou seja, 1 não é sucessor de nenhum número natural. Axioma 3. Se um conjunto X contido nos naturais é tal que 1 está em X e o conjunto S de X está contido em X, isto é, se n está em X, então S de n está em X, concluímos que X é igual a todo o conjunto dos números naturais. Esse terceiro axioma também é chamado de axioma de princípio de indução. Na sequência, temos o conceito de lema. Lema é um pré-teorema, é um teorema que serve para ajudar na prova de outro teorema maior. Como exemplo, eu trago o seguinte lema. Se existe uma objeção f de x em y, então dados a em x e b em y, existe também uma objeção g de x em y tal que a imagem de a pela função g é igual a b. Este lema ele serve como suporte para o teorema logo abaixo. Se A é um subconjunto próprio de n, onde N é o conjunto dos primeiros n números naturais, não pode existir uma objeção f de A em n. Recapitulando, este lema logo acima é o suporte para a demonstração desse teorema logo abaixo. Em se tratando de teorema, este é uma sentença glorificada, isto é, um resultado que se destaca. Usualmente deixa-se o termo teorema para afirmações que podem ser provadas de grande importância matemática. Eu trago o seguinte exemplo de teorema para vocês, que é o segundo princípio da indução. Seja X um subconjunto dos naturais, um conjunto com a seguinte propriedade. Dado n natural, se X contém todos os números naturais m, tais que m é menor que n, então n está em X. Nestas condições, X é igual ao todo o conjunto dos números naturais. Dando continuidade, o que vem a ser corolário? Corolário é uma consequência direta de um teorema ou de uma definição,
Definição esta que aborda, por exemplo, o conceito de conjunto finito, conjunto infinito, conjunto enumerável, dentre outros conceitos dentro da análise real. E essa consequência, muitas vezes, tem a sua demonstração omitida por ser simples. Exemplo de corolário. Aqui temos este teorema, né, que afirma o seguinte: se x é um conjunto finito, então todo subconjunto y contido em x é finito. O número de elementos de y não excede o de x e só é igual quando y é igual a x. O corolário deste teorema é o que está logo abaixo, que diz assim: seja a função f de x em y uma função injetiva. Se y for finito, então x também será, e além disso, o número de elementos de x não excede o de y. Ou seja, este corolário aí abaixo é uma consequência direta do teorema acima. E por fim, eu trago o conceito de proposição. Em se tratando de análise real, uma proposição é uma aplicação de um teorema ou corolário. Em alguns livros, como os do Elon Lages, é apresentada como exemplos. Aqui nós temos o seguinte corolário: produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável. E como aplicação desse corolário, eu tenho o exemplo abaixo. O conjunto Q dos números racionais é enumerável. Com efeito, escrevendo z asterisco igual a z menos o conjunto unitário formado pelo elemento zero, podemos definir uma função sobrejetiva f de z por z asterisco em Q, pondo f de mn igual a fração m por n. Então, acabamos de ver os elementos textuais da análise real, definição, axioma, lema, teorema, corolário e proposição. E só para deixar mais claro, o uso destes termos por cada autor depende da visão deste. O material que adaptei foi do professor Adriano Catai e também do curso de análise real do professor Elon Lage Lima, em memória. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo e bons estudos de análise real.